tema muito importante para nós entendermos como ele é formado, como ele é quebrado, né? Como formar um hábito que a gente deseja inserir na nossa vida, ou como quebrar um hábito que está nos atrapalhando. Então, às vezes, a gente reclama, né? Reclama da vida, reclama do corpo, reclama que não está se concentrando direito, reclama que não consegue ter a produtividade no trabalho que gostaria, o convívio familiar que gostaria. Mas será que isso não tem a ver, muitas vezes, com os nossos hábitos, com os nossos comportamentos? Então, é um pouco sobre isso que nós queremos falar hoje com esse título que nós trouxemos para vocês. Então, pare de reclamar agora. Vamos entender por que, às vezes, nós estamos dentro de um contexto, né, que não é favorável para que a gente tenha uma vida mais saudável, mais feliz, mais plena, e aí a gente reclama disso, né? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sejam todas muito bem-vindas. Bom, gente, então o que falar, né? Como falar com vocês nessa parte inicial, nessa introdução da nossa aula de hoje, em relação aos hábitos? Bem, é importante deixar claro aqui, já de início, que cerca de 70% do que nós fazemos no nosso dia, nós fazemos porque isso é um hábito que nós temos, tá? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente contextualizar melhor isso na nossa vida. Por exemplo, eu posso ter o hábito de olhar o celular toda vez que eu recebo uma notificação. Eu posso ter o hábito de, toda vez que eu me sentar para olhar a televisão, comer alguma coisa enquanto eu faço isso. Eu posso ter o hábito de trazer o trabalho para casa. Por quê? Porque eu estou sobrecarregada, eu estou num contexto onde eu preciso dar conta de um montante de afazeres e de trabalho que faz com que eu até adquira o hábito de não trabalhar só as 8 horas diárias lá no meu ambiente de trabalho, eu trago esse trabalho para casa também. Eu adquiri esse hábito com o tempo, com o contexto que eu estou vivendo. E hábitos, então, que a gente realmente não, né, conforme a gente adquire, a gente nem lembra mais como que faz. Por exemplo, dirigir. Então, dirigir, depois que a gente aprende, depois que a gente pega a prática, a gente nem pensa mais como faz. Simplesmente, né, vai lá, liga o piloto automático, o hábito, e dirige. Sextou, né, gente? Hoje é sexta-feira. O que muita gente faz, né, quando chega o sextou? Ah, o sextou é dia de bebida, né? Então, eu não sei ter um final de semana prazeroso, legal, se eu não beber no final de semana. E vamos pegar aqui um hábito nada saudável, um hábito bastante prejudicial para a nossa saúde, que é o hábito de fumar. Então, vocês vejam que às vezes a gente está fazendo coisas que estão prejudicando o nosso bem-estar, mas que são hábitos. Já está automatizado no meu dia a dia. E aqui do outro lado, eu trago alguns outros hábitos, né? Por que eu não posso ter o hábito de ler, por exemplo? O hábito de estudar. Então, vocês que estão conosco aqui nessa semana do cérebro da mulher de alta performance, vocês já adquiriram, né, dentro desses 5 dias que a gente está aqui juntas, um hábito, pelo menos, para quem está aqui com a gente, né, e quem assiste as nossas aulas, que é um hábito de aprender, que é um hábito de querer mudar. Então, estamos aqui aprendendo, né, o hábito de querer mais, de sempre evoluir e aprender. A gente pode ter o hábito de fazer atividade física, a gente pode
saudável, um hábito, né? Eu nem penso mais em outros tipos de alimentos, porque eu tenho isso bem incorporado dentro do meu contexto de vida, né? Então, o que é necessário para que alguma coisa, uma ação, um costume que a gente tenha, vire um hábito e que eu faça isso automaticamente na minha vida? Nós fazemos isso, nós temos hábitos porque há uma recompensa para o nosso cérebro quando a gente realiza aquele comportamento, quando a gente realiza aquele hábito, né? Então, toda vez que eu olho, por exemplo, a notificação ou algo ali no meu celular, eu tenho entretenimento, eu tenho a conexão com alguém, né? Visualmente é muito atraente para o cérebro, então muitas vezes olhar o celular é muito mais fácil do que ler um livro, né? E isso me traz prazer, me traz uma satisfação, um bem-estar, e aí a gente vai realizando aquele comportamento de novo, de novo e de novo. Então, o que é um hábito, se a gente for definir para vocês? O hábito é algo que nós fazemos automaticamente e repetidamente, sempre no mesmo contexto ou ambiente. Então, eu posso ter o hábito ali, como eu coloquei de exemplo para vocês, de comer sentada no sofá assistindo televisão. Então, toda vez que eu chego em casa, eu preciso relaxar. O que você vai fazer? Você vai fazer atividade física para relaxar e ter um benefício? Você tem esse hábito? Não. Muitas pessoas sentam no sofá, pegam um lanche e ligam a televisão. Então, esse é o hábito que você tem. Você pode escolher continuar com este ou migrar para este. E para isso acontecer, então, para a gente parar de ter esse comportamento automatizado e passar para cá, nós temos que ter o quê? Reaprender um novo hábito e apagar um hábito antigo. E isso requer aquele evento que nós já falamos em todas as outras aulas anteriores. Nós precisamos aprender isto, e isto envolve neuroplasticidade, mudanças nas conexões lá nas sinapses, enfraquecer as sinapses destes hábitos aqui, caso eles estejam te prejudicando e é algo que você não quer mais na sua vida, e construir novas vias, novas conexões, para que este hábito aqui do exercício físico se fortaleça. Então, como se aprende um hábito, gente? Então, eu trouxe aqui um hábito não saudável, porque fica mais fácil da gente entender esse circuito, esse mecanismo de aprendizado de um hábito, dentro desse contexto que eu vou trazer para vocês, tá? Então, por exemplo, o hábito de fumar. Como que uma pessoa adquire esse hábito? Existem vários contextos de vida que podem levá-la a adquirir esse hábito de fumar. Eu trouxe um exemplo aqui apenas para vocês, né? Imagine, então, que você conviva num contexto onde suas amigas ou várias pessoas fumam. E você observa essas pessoas fumando, e aí você vê que elas são descoladas, que elas conversam entre si, né? E aí você fica pensando, poxa, eu também gostaria de ser assim. Será que se eu começar a fumar, eu posso me enturmar melhor com essas meninas? E aí eu vou ser aceita no grupo? Então você começa a ter uma curiosidade em relação àquele contexto que você está inserido, né? Então, você vai construindo através do contexto. Então, você observa e vê que existe uma vantagem, entre aspas, né? Essa que nesse exemplo aqui que eu estou trazendo, a vantagem é se enturmar ali naquele
naquele grupo de meninas. Então, o que você vai fazer? Você vai ficar motivada, então, a se engajar no mesmo comportamento. Se você quer ser amiga delas, por exemplo, e entrar para esse grupo, então, começar a fumar. Você não gosta de fumar nesse momento, né? Você não tem ainda o circuito, o aprendizado de que você vai procurar esse cigarro. Nesse momento, você apenas está motivada, e aí, então, quando você passa a fumar, você é aceita pelo grupo. Então, você vai ter o quê? A recompensa, o prazer. Então, isso te trouxe um prazer no primeiro momento, e aí você vai repetir e repetir esse hábito que te trouxe uma recompensa, um prazer, até que você tenha a consolidação dessa neuroplasticidade lá no seu cérebro, né? Então, esse comportamento que foi motivado pelo contexto se consolidou lá no nosso subconsciente, né? Numa região lá do cérebro, e virou, então, o hábito de fumar. Né? Então, às vezes, começa com uma curiosidade para agradar, para se enturmar, e vira um hábito muito prejudicial para a nossa saúde. Tá? Então, sempre vai envolver uma ação, a motivação e a consolidação desse comportamento, que é o hábito. Isso tudo envolve neuroplasticidade. Bom, lembram do primeiro slide que eu mostrei de um lado, né? Hábitos que não eram saudáveis, por exemplo, assistir televisão e comer sentada no sofá, olhar o celular toda hora e me distrair, procrastinar e não ter produtividade, trazer trabalho para casa porque eu não estou dando conta lá no meu trabalho, né? Por que esses hábitos que são ruins são mais fáceis de adquirir do que um hábito, por exemplo, de fazer atividade física, de tirar uma hora do seu dia para fazer, então, relaxamento, observar a luz natural do sol, cozinhar um alimento saudável para você. Por que os hábitos que geralmente são associados, né, ao prejuízo da saúde são mais fáceis de adquirir do que aqueles que nos ajudam? Porque o nosso cérebro, ele é atraído pelas coisas que são mais prazerosas, gente. Tá? E isso tem a ver com a quantidade de dopamina que esse contexto, que esses estímulos liberam lá naquele nosso sistema de recompensa que eu expliquei nos slides anteriores. Então, a dopamina é essa molécula, esse neuromodulador do quero mais, né? Então, quanto mais dopamina um contexto, né, um comportamento libera lá no seu sistema de recompensa, mais forte, mais fácil vai ser você adquirir aquele hábito, tá? Por quê? Porque a recompensa é mais imediata ou ela é mais prazerosa. Então, aqui novamente, exemplificando isso através de uma ilustração, de uma figura, né, para vocês. Então, voltando, olhar o celular o tempo todo, ver como que tá a minha amiga, o que ela tá fazendo, o que a fulana fez, postar as minhas fotos, curtir, ver os comentários, né, nas minhas redes sociais, olhar os e-mails, e aí vai, né, gente? Libera muita dopamina nesse sistema ali de recompensa que nós vimos. Assim como chegar do trabalho, sentar no sofá, comer, assistindo televisão, Netflix, as séries que eu adoro, ou então comer aquele doce, né? Recapitulando a questão da aula de ontem que vocês aprenderam com a gente, que comer doce gera compulsão por doce porque libera muita dopamina lá naquele sistema de recompensa, né? Então, quanto mais dopamina aquele hábito liberar lá no teu cérebro,
mais forte ele vai ser e mais fácil vai ser adquirir aquele hábito. Ao contrário, né, no começo, se você é uma pessoa, vamos pensar assim, se você é uma pessoa que ainda não pratica atividade física, exercício físico, né, é super sedentário, mas vai, né, você pensa assim, não, a partir de hoje eu tenho que fazer uma atividade física, eu estou engordando, não estou me sentindo bem, fui no médico, os exames laboratoriais estão todos alterados, a glicose está alta, estou com pressão alta, gente, né, dá aquele baque. E agora, para onde que eu faço? Aí o médico diz assim, você precisa mudar seu estilo de vida, você precisa praticar atividade física, melhorar sua alimentação, parar de comer o cupcake, o brigadeiro, né? Porque sua glicemia realmente, você já está na fase de pré-diabetes. Se você continuar com esses hábitos, blá, blá, blá. E aí, gente, você sai do médico e o médico ou te dá um medicamento ou só te dá essa lição de dizer assim, ó, você precisa mudar os seus hábitos. Mas quem vai te ajudar a mudar esses hábitos? Às vezes a gente não consegue sozinho, né? Então, por quê? Porque no começo, você vai sair lá por exemplo, da sala do médico super motivado. Nossa, eu tenho que amanhã eu vou começar a academia, amanhã mesmo. Vai lá, se inscreve na academia, paga, às vezes paga aqueles pacotes 12 vezes de, né, tantos reais. Aí na segunda-feira, puxa, vai para o trabalho, aquele monte de e-mail, um monte de coisa para fazer, estresse, tudo mais. Esquece da academia. Nem vai para a academia. Chega em casa, nossa, você acha que eu tenho condições de ir para a academia? Eu vou lá para o sofá comer pizza e assistir a minha série, porque eu tô tão estressada que eu preciso relaxar vendo a minha série favorita da Netflix. Você caiu no hábito antigo. Como que você vai mudar? Como que você vai melhorar a sua saúde se você cai aqui, ó? Eu quero dopamina, então eu vou fazer tudo de novo porque o meu cérebro precisa desse montão de dopamina, né? Então, pessoal, a Fábio depois vai mostrar para vocês estratégias, né, de como aos pouquinhos a gente pode ir liberando um pouco de dopamina e fazendo e ir incorporando, melhor dizendo, aquele hábito novo que é mais saudável, que eu estou precisando, e aí aos pouquinhos a gente vai melhorando essa dopamina associada àquele contexto novo que você quer inserir na vida. Eu quero passar num concurso, por exemplo. Nossa, gente, você tem que ter hábitos assim muito bem delimitados para você realmente estudar, não procrastinar e passar no concurso, certo? E estudar nem sempre é prazeroso, né? Então a gente tem que olhar para o nosso contexto, entender essa questão toda aqui da neurociência que a gente está trazendo para vocês e, né, dar o passinho que precisa ser dado para incorporar um novo hábito saudável na vida. E outra coisa que eu acho não, tenho certeza que a gente precisa diferenciar é a questão de ter um objetivo e de ter um hábito. Por exemplo, então eu vou trazer aqui a questão de emagrecer. Então a pessoa decide emagrecer, porque ela não está se gostando, se olha no espelho, né? Vê que não tá bom, ou tem alguma doença já metabólica associada ao sobrepeso, e ela decide emagrecer. E ela diz assim, não, em 2 meses eu vou perder 10 quilos. Então, ela traçou esse objetivo. Ela procura, então, vai lá, vai na academia todos os dias,
faz uma dieta bem certinho, vai começando a emagrecer, aí tudo bem, vai, segue. Aí emagreceu uns 10 quilos depois dos 2 meses, nossa, né, tô bonitona, todo mundo viu que eu emagreci. O que acontece muitas vezes nesse caso, quando você pensa dessa forma, eu quero emagrecer 10 quilos? O que acontece depois que você atingiu o objetivo, só um objetivo? Você volta a ter aqueles outros hábitos antigos. Você volta, você esquece, ou vai menos na academia, ou se permite comer mais cupcakes do que antes, né? E aí você recupera, aí o efeito sanfona. Então, objetivo não é a mesma coisa do que um novo hábito ou um hábito saudável. O hábito ele vai envolver várias mudanças no estilo de vida. Então, a gente tem que pensar, eu quero emagrecer, então eu vou atrás de um estilo de vida saudável. Eu vou fazer atividade física, comer melhor, dormir melhor, com o objetivo de melhorar os parâmetros metabólicos, e aí, como consequência de tudo isso, de adquirir esses novos hábitos saudáveis, você vai emagrecer. Né? Então, espero que tenha ficado bem clara essa diferença aqui para vocês. Bom, mas e os hábitos? Né? Como que eu vou adquirir ou incorporar um novo hábito na minha vida se eu tenho muitas barreiras? Então, o que eu vou explicar aqui melhor para vocês o que seria isso através dessas imagens. Então, imaginem aqui uma pessoa, uma mulher super, né? Tem muito trabalho, às vezes também cuida da família e chega em casa do trabalho super, né, sobrecarregada, cansada. Como que ela vai, então, diante desse contexto, desse cansaço, da falta de tempo, fazer o que o médico disse, Maria, você precisa relaxar. Então, ela resolveu, vou fazer meditação, meia hora de meditação por dia. Como que ela vai adquirir esse hábito saudável que foi recomendado para ela, se ela está dentro dessa situação aqui? Ela tem uma barreira, ela não tem tempo e ela não tem energia para introduzir, para ir atrás, então, de colocar um hábito mais saudável na vida dela. Então, a gente também tem que pensar no nosso entorno, na nossa vida, no nosso contexto, em termos dessas barreiras. Então, quanto mais barreiras a gente tiver para introduzir o hábito na nossa vida, mais difícil vai ser. E aqui, então, voltando à questão de quebrar ou adquirir um hábito, como que a gente começa, como que a gente pensa em termos da neurociência para tirar um hábito ruim da nossa vida, então quebrar um hábito, ou introduzir um hábito mais saudável, adquirir um novo hábito. Gente, primeiro nós temos que fazer. Então, antes de gostar, vamos explicar bem com palavras simples aqui para todas vocês. Antes de gostar daquele hábito, antes de ter a motivação de achar aquilo maravilhoso, você tem que fazer. Tá? Então, lembram do fumar, do cigarro? O que teve que fazer primeiro? Teve que experimentar o cigarro mesmo que não gostava. Aí você teve uma recompensa, né? Foi aceita lá pelas suas amigas. Aí aquilo acendeu todo o circuito da recompensa e você consolidou, você fez uma neuroplasticidade negativa nesse caso, né? Mas se construiu uma via neural para aquele hábito de fumar. Para termos hábitos bons, vai ser a mesma coisa, né? Então, mesmo que você não goste de ir na academia, por exemplo, comece. O
15 minutos, depois meia hora, e assim você vai fazendo, né, tendo a ação, vai construindo, depois você vai ter aí a motivação, o engajamento, começa a ter a neuroplasticidade necessária para consolidar aquele hábito. E aí você tem prazer e neuroplasticidade positiva associada a um hábito saudável. Tá? Então, esse é o meu recado aqui para vocês hoje. Então, fazer primeiro e depois, aos pouquinhos, encontrar prazer naquela nova atividade. Era isso. Isso aí, Cí. Obrigada. Boa noite, meninas. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Nessa sexta-feira, obrigada pela presença, né? Uma sexta-feira ali no meio de feriado, então sejam todas muito bem-vindas. Bom, então hoje eu vou trazer para vocês algumas estratégias que nós podemos utilizar para facilitar a aquisição de um novo hábito, né? Bem como uma estratégia mais bem conhecida para que a gente consiga quebrar um hábito que nós não queremos, um hábito ruim. Então, a primeira estratégia que eu vou trazer para vocês está correlacionada com o fato de que a automatização, ou seja, a aquisição de um hábito, está sempre associada a uma memória processual. O que seria essa memória processual? Seria mais ou menos o nosso cérebro entender o passo a passo daquele comportamento que ele quer adquirir como hábito, ok? Então, uma memória processual é mais ou menos quando nós podemos comparar, né, fazer um comparativo, como quando nós pegamos um livro de receitas e olhamos o passo a passo para depois conseguir executar aquela receita. Então, o nosso cérebro, toda vez que ele está aprendendo um novo comportamento, que depois vai ser automatizado e vai virar o hábito, né, ele precisa entender o passo a passo. Então, a primeira estratégia que eu vou comentar com vocês é a estratégia da visualização. Então, nessa estratégia, ela é muito simples. O que eu preciso fazer para dar para o meu cérebro um caminho neural, para que ele entenda o caminho neural e para que ele facilite a aquisição de um novo hábito? Eu preciso visualizar o novo hábito. Então, vamos imaginar que a minha ideia seja parar de ser sedentária e começar uma nova atividade. Vou para a academia a partir de segunda-feira. Para facilitar, né, a aquisição desse novo hábito para mim, eu preciso dizer para o meu cérebro, o cérebro gosta muito de saber o que vai acontecer depois, então eu preciso prepará-lo para o que vai acontecer. Então eu tenho que imaginar, visualizar. Então na segunda-feira eu vou acordar às 6 horas da manhã, vou colocar a minha roupa X, o meu tênis X, já deixo tudo arrumado, né? Quanto menos desculpas eu tiver na hora de adquirir um hábito, melhor. Aí eu vou pegar meu carro, vou para a academia X. Quando eu chegar lá, eu vou parar na recepção, depois eu vou conversar com a professora e eu vou executar algumas tarefas que talvez eu não venha a gostar de início. Nós temos que ser sinceros com o nosso cérebro, porque ele é muito mais esperto do que nós imaginamos, né? Aquela ideia de que eu vou, né, mentalizar, não, vai ser ótimo, vai ser ótimo. Não, o cérebro sabe que na primeira vez não vai ser ótimo. Mas se ele souber o passo a passo, o caminho, digamos assim, do que vai acontecer com aquele novo hábito, eu tiro o elemento surpresa e dou para o cérebro um elemento que ele adora, que é conseguir prever o que vai acontecer nos próximos passos. Então, a primeira estratégia seria muito simples, é você visualizar o passo a passo do comportamento que você quer que se torne um hábito. Ok? Segunda estratégia. A segunda estratégia tem tudo a ver, se você quiser passar o slide, a segunda estratégia tem tudo a ver com o que a professora Simone explicou para vocês com relação à quantidade de dopamina. Então, basicamente, nós temos que entender que o nosso cérebro, ele vai buscar fazer um determinado comportamento, né? Em resposta à liberação de dopamina. Então, eu vou procurar comportamentos que elevem os níveis de dopamina no meu cérebro. Outro ponto que nós temos que lembrar, a gente falou um pouquinho isso lá na aula de depressão, é que a dopamina é um neuromodulador envolvido na nossa capacidade de ir atrás.
Lembram que dopamina é movimento. Então, quando eu preciso ir atrás de alguma coisa, também existe liberação de dopamina. Então, dopamina também é movimento. Então, a estratégia número 2 que eu vou comentar com vocês, ela leva em consideração que o nosso cérebro tende a adquirir determinados comportamentos, né, com base no nosso estado fisiológico. Então, o que nós podemos entender? Em que fase do meu dia eu tenho mais dopamina naturalmente sendo liberada, para que naquela fase eu atue adquirindo o hábito X. Entendem? Então, é como se nós, a partir de agora, fôssemos dividir o nosso estado fisiológico durante um único dia em 3 fases. Na primeira fase, eu tenho uma liberação maior de dopamina. Na segunda fase, essa dopamina já começa a cair. E na terceira fase, ela cai muito. Então, vamos lá. A estratégia 2, ela vai levar em consideração que eu vou dividir o meu dia em 3 fases. Fase 1, seria quando essa fase 1? Do tempo 0 até 8 horas depois de eu acordar. Então, vamos dar um exemplo. Vamos considerar que eu acordo às 8 horas da manhã. Então, o meu tempo 0 é 8 horas. 8 horas, quando eu acordei, começa a liberação da dopamina. Começa a haver um pico de dopamina no meu sistema nervoso central. Isso é fisiológico, eu preciso fazer nada para que isso aconteça. E essa dopamina elevada vai se manter até 8 horas depois do horário que eu acordei. Então, se eu acordo às 8, mais 8, às 16 horas, né, 4 horas da tarde, eu vou ter o meu pico de dopamina sendo diminuído. Então, eu crio um intervalo de tempo que é o melhor momento do meu dia para eu fazer atividades que são extremamente desafiadoras para mim. Então, do tempo 0 até o tempo 8 é o que eu chamo de fase 1, ok? A fase 2 é de 9 horas até 15 horas depois que eu vou acordar. Então, seria, basicamente, o resto do dia que eu permaneço acordado, certo? Então, das 16 horas até lá as 22, 23 horas, que é o horário. Oi? Oi, meninas. Travou. A professora Fabiana está reiniciando, está religando ali o computador dela e a gente já retoma, tá bom? Aguardem só mais um pouquinho. Oi, Fábio. Está me ouvindo? Eu Desculpem, estou. eu acabei entrando pelo celular. Eu não sei o que aconteceu, mas o meu computador desligou. Eu estou Tá. reiniciando ele agora, mas nós podemos continuar pelo celular sem problemas. Você prefere continuar? Pode ser. Só não temos a apresentação aí, né? Ou eu que não estou conseguindo. Ah, tá. Uhum. Não, continuamos por aqui. Se vocês me ouvem bem, Sim. tudo bem. Uhum. Então, vamos lá, retomando. Então, a fase 1 seria essa fase que eu expliquei para vocês. Das 8, vamos considerar uma pessoa que acorda às 8 da manhã, das 8 às 16. A fase 2, das 16 até o horário em que eu vou dormir. E a fase 3, basicamente, às 8 horas em que eu passo dormindo, ou que eu deveria passar dormindo, ok? Então, eu tenho 3 diferentes fases, né, no meu dia, e eu vou utilizar a fisiologia do meu sistema para escolher qual é o melhor horário para fazer cada uma das atividades que eu quero que se tornem um hábito com o passar do tempo. Então, se você quiser passar-se o slide. Então, a primeira ideia, o que eu deveria fazer na fase 1 do meu dia? Eu deveria usar a fase 1 do meu dia, que é uma fase em que eu estou
repleta de dopamina para fazer aquelas atividades que são mais desafiadoras para mim. Então, os hábitos que são desafiadores, eles devem acontecer na primeira fase do meu dia. Então, exemplo, para mim, a pior coisa do mundo é fazer exercício físico. Eu preciso fazer exercício físico ou tentar começar esse novo hábito nessa primeira janela. Ah, isso é obrigatório, Fabiana? Não, não é obrigatório, mas fisiologicamente é mais provável que você consiga, né, desenvolver esse hábito se você tentar fazê-lo nesse intervalo de tempo. Outra coisa bastante curiosa e que às vezes a gente faz exatamente ao contrário. Os estudos têm mostrado que quando a gente coloca um horário específico para o nosso hábito acontecer, é provável que a gente se auto-sabote. Então, por exemplo, eu preciso ir para a academia às 8 horas da manhã. O que acontece? A probabilidade é que eu me auto-sabote. Se eu acordar, por exemplo, 5 para as 8, não vai dar tempo, aí eu não vou. Então, o ideal é que a gente não seja tão autoritário com com a nossa escala de hábitos, né? O ideal é que a gente dê um intervalo para o nosso cérebro. Então, exercício físico é uma atividade excelente para fazer de manhã. Jejum intermitente, a gente vai falar bastante sobre jejum amanhã, na aula de envelhecimento. Estratégias que consigam aumentar ainda mais a minha dopamina, para que eu me sinta ainda mais motivado e tenha mais força de vontade para fazer as atividades. Então, esse primeiro período é ótimo para que a gente consuma bebidas cafeinadas, por exemplo, para que eu faça exposição ao frio. Tomar banho frio, por exemplo, aumenta a liberação de dopamina. Então, uma estratégia interessante seria tomar um banho frio e aí ir fazer aquela atividade que eu quero desenvolver como hábito. E a exposição à luz solar, que a gente, inclusive, já comentou. Outro ponto que eu quero colocar para vocês, quando vocês adquirem um hábito, por exemplo, adquirir o hábito de praticar exercício físico, mas tem um exercício específico que eu detesto na academia. Por exemplo, mulheres não gostam muito de malhar braço, por exemplo. Eu odeio quando tem tríceps na academia. O que você faz? O primeiro exercício que você vai fazer é o tríceps, não o último. Porque a probabilidade de você desistir lá no final é muito maior do que no começo. Você faz meio que um pacto com você mesma. Não, eu vou começar fazendo tríceps e só depois eu vou para as outras atividades. Isso dá certo. Sempre o pior primeiro, ok? Para a gente se livrar de uma vez daquela atividade. Pode passar, sim. No segundo período do meu dia, que seria ali das 17 horas, mais ou menos, até as 21, 22, 23, vai depender ali do horário que cada um acordar, né? É um período muito importante que facilita a consolidação dos hábitos. Então, a professora Simone comentou que nós precisamos adquirir esse hábito, ter uma recompensa e depois consolidar esse hábito, né? Então, essa fase 2 ela é muito importante para isso, para consolidar esses hábitos e para adquirir hábitos novos em que eu não preciso de tanto esforço. Porque para cada indivíduo, para cada uma de nós vai ser diferente. Talvez uma atividade que para mim não seja assim tão sacrificante, para vocês seja. Então, todas as atividades que para vocês são mais difíceis, o melhor é colocar pela manhã. As atividades que são relativamente mais simples ou mais fáceis, eu coloco pela tarde. E o ideal é que nós façamos, essa divisão de forma que as atividades que precisam de menos motivação para começar, de menos engajamento, que eu preciso gastar menos energia para começar, estejam nessa fase. Exemplo, meditação. Meditação é uma prática que eu não preciso de muita energia. Eu vou sentar, energia física, dizendo, porque mental a gente precisa. Então, eu não preciso muita atividade, energia física. Então, o que eu faço? Eu coloco a meditação no segundo período do tempo. Yoga, que é uma prática, um exercício um pouco mais leve, eu posso colocar no segundo período do tempo, tá? E, inclusive, uso estratégias para me ajudarem a começar a diminuir a dopamina.
Porque essa diminuição, ela acontece fisiologicamente, só que muitas vezes nós interrompemos a diminuição fisiológica. O que a gente faz? A gente vai lá e toma um monte de café às 18 horas da tarde ou às 19. Aí aquele pico fisiológico de queda de dopamina, por exemplo, começa a elevar. Ou como doces no final do dia, ou enfim, né, faço atividades que aumentam a minha dopamina. Isso é ruim, porque vai prejudicar a terceira fase do meu dia, que é a terceira fase em que eu vou dormir. Então, nesse período, é interessante que a gente diminua a exposição à luz artificial. A professora Simone sempre comenta muito isso, a importância de nós observarmos, por exemplo, o pôr do sol, para o nosso cérebro entender que o dia está acabando, né? Diminuirmos a incidência de luz dentro dos nossos ambientes, não ficar com aquela luz branca super incidente na nossa retina, né? E se expor ao calor, quer dizer, eu vou tomar agora um banho quente, porque o banho quente vai diminuir os meus níveis de dopamina e vai fazer com que eu me prepare para a terceira fase do dia, pode passar assim, que é a fase de neuroplasticidade. Eu preciso que o meu cérebro mude. Para que o meu cérebro mude, eu preciso dormir. Então, mais uma vez, a importância do sono. Eu só consigo adquirir um novo hábito que eu estou iniciando lá na fase 1 do meu dia, se eu tiver níveis de dopaminas adequadas na fase 2 e se eu tiver uma noite de sono adequada na fase 3. Caso contrário, o meu cérebro não tem tempo de consolidar, de mudar a conexão neural que estava existente ali e o novo hábito não se forma. Então, eu preciso de uma boa noite de sono. Então, muitas vezes, a realização, a consolidação de um novo hábito, vocês viram que é complexo, né? Depende de vários fatores. Então, eu preciso perceber se eu estou fazendo todas essas etapas corretamente. O fato de não dormir, por exemplo, já me faz acabar com a probabilidade de ter um hábito consolidado. Então, nessa fase, que é a hora de dormir, às 8 horas ali, né, de 7 a 9 horas, cada indivíduo tem as suas particularidades, né? Eu não posso me expor à luz, não posso dormir com a televisão ligada, com o celular, né, ali na cabeceira, olhando qualquer movimento do celular, eu vou dar uma espiada, isso atrapalha muito o meu sono, né? Experimentos já mostram que é muito interessante nós baixarmos a temperatura do quarto para podermos começar a dormir. E isso muitas pessoas fazem, né? Elas gostam de dormir muitas vezes com o ar-condicionado ligado, mais geladinho e cobertas do que com calor. Então, isso também já está cientificamente comprovado. Nós tendemos a cair no sono quando a temperatura está levemente diminuída, tá? Ajustar a escala alimentar, obviamente, eu não posso comer em momentos que antecedem, né, uma noite de sono, porque isso vai prejudicar o meu sono também, a gente vai comentar sobre isso amanhã. Não ingerir cafeína, obviamente, e expor-se ao calor, que seria o banho quente, né? Então, muitas pessoas também têm esse hábito já de tomar um banho quente antes de dormir, por exemplo. Então, conhecendo essas 3 fases, eu sei, né, qual fase vai facilitar mais a obtenção do meu hábito. Pode passar, sim. E só para finalizar, gente, esse hábito que a gente coloca, né, divide em 3 fases do dia, a gente também pode chamar de hábito entre colchetes, que eu coloquei até ali escrito no slide, e nós podemos usar mais uma artimanha, que é hábito entre colchetes. É como se eu fosse empilhar hábitos, dá para chamar também de empilhamentos de hábito. Então, se eu já tenho bem determinado 2 hábitos, por exemplo, na minha vida, que são muito bem consolidados, e eu quero incluir um terceiro hábito, o interessante é colocar esse terceiro hábito entre os 2 que já estão consolidados. Então, exemplo, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é tomar café da manhã. É um hábito, eu acordo e já vou para a mesa. E aí, a segunda, logo após, eu leio 5 páginas de um livro. E eu gosto muito desse hábito que eu tenho. Vamos supor, a Maria adora muito esse hábito que ela tem. E ela gostaria de adquirir o hábito de realizar exercício físico. Qual o melhor momento? O melhor momento é entre o café da manhã e a leitura das 5 páginas do livro. Por quê? Ela toma café da manhã, a dopamina eleva. Então, ela está motivada para começar uma atividade nova, certo?
ela vai para a academia, faz exercício físico, mesmo que ela não gosta, vai aumentar a dopamina, em menor ou maior quantidade, e aí ela vai ser recompensada com a leitura do livro, que é outra coisa que ela gosta. Então, mais uma estratégia, um novo hábito, o ideal é que ele sempre esteja ancorado em 2 hábitos muito bem consolidados. Próxima estratégia, essa eu adoro. A estratégia de facilitação. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade de calcular a recompensa que nós vamos receber em cada atividade que nós fazemos, tá? Então, por exemplo, é automático, é inconsciente, vocês não têm consciência disso que o cérebro faz. Automaticamente, se vocês programam ir para a academia, o cérebro já começa a calcular a recompensa que ele vai ter. Bom, eu vou para a academia, vai liberar um pouco de dopamina, eu vou ficar feliz no final, mas o melhor era comer um sorvete. Ele vai calcular a recompensa que ele vai ganhar. Por que muitas vezes as pessoas falham na aquisição de um novo hábito? Porque elas colocam objetivos, né? Todo hábito ele vem de objetivos, e daí lá no final eu conquisto o hábito. Elas colocam objetivos muito grandes e acabam sendo frustradas porque a recompensa não é aquela que o cérebro esperou. Exemplo, o João é sedentário e ele vai começar a fazer atividade física, o exercício físico na segunda-feira. Para uma pessoa que viveu, sei lá, 40, 50 anos sedentárias, obviamente, essa pessoa precisa começar devagar. Uma caminhada de 15 minutos seria de bom tom, de 20 minutos, enfim. Mas aí a pessoa ela quer começar correndo 1 quilômetro. Qual é a probabilidade dela conseguir? Pequena. Só que o que o cérebro dela faz? A pessoa coloca aquilo como objetivo. Então, hoje eu vou correr 1 quilômetro. O cérebro pensa, legal, vai ter dopamina lá no final. Só que se a pessoa falha, não consegue correr esse 1 quilômetro, esse erro de cálculo de recompensa faz com que a dopamina caia lá embaixo. E aí o estado de frustração dessa pessoa é muito maior do que quando ela iniciou a tentativa de criar aquele hábito. E aí isso vai nos frustrando, porque aí na segunda vez a pessoa vai ter menos motivação. Entendem? Então, qual seria o correto? O correto é começar devagar e sempre. Colocar objetivos pequenos, pontuais, que vão te levar à criação daquele hábito lá no final. Porque senão eu me frustro antes de chegar no objetivo final. Esse erro de cálculo de recompensa é muito comum nós observarmos nas crianças, que ainda não têm o filtro que nós temos e elas expõem muito a frustração. Quer ver? Pega uma criança e diz para ela assim, ó, hoje quando nós sairmos, quando eu for te buscar na escola, nós vamos no zoológico. Daí você chega no zoológico e o zoológico está fechado. O que acontece com a criança? Ela fica inconsolável, ela quer ir no zoológico, ela chora, ela esperneia. Por quê? Porque o cérebro dela calculou a recompensa que ela ia ganhar. E ela ainda não tem esses filtros sociais que nós temos, então ela fica extremamente frustrada. O mesmo acontece, o contrário acontece, e com o nosso cérebro de adulto também, quando o cérebro recebe uma surpresa. Por exemplo, pega a mesma criança sem contar para ela que você vai levar ela no zoológico, pega ela na escola e leva no zoológico. Ela vai ficar extremamente feliz. Por quê? Porque o cérebro dela não esperava aquela recompensa. O mesmo tem que acontecer quando nós formos criar bons hábitos. Coloque um objetivo pequeno, entende? Cumpra aquele objetivo. E se você conseguir, vá um pouco além. Entende? O objetivo era fazer 10 repetições, 10 abdominais na academia. Mas se você ainda tiver força, faça 11. Isso vai dar um boom de dopamina no teu cérebro, porque ele não estava esperando a 11ª repetição. Ele queria cumprir a tarefa, 10. E isso vai te fazer chegar mais perto, então, da criação de um novo hábito. E, por fim, como que a gente faz para acabar com um hábito ruim, né? Que eu acho que isso é o que a gente mais quer saber, né? Além de criar bons hábitos, é como eu faço para acabar com aquele hábito que está tão enraizado em mim.
Primeiro, eu acho que vale a pena nós comentarmos que quanto mais enraizado, quanto mais tempo faz que você tem aquele hábito, mais difícil é de perdê-lo, né? E muitos dos nossos hábitos, tudo isso é muito complexo, né? A gente poderia ficar aí uma semana conversando sobre hábitos. Muitos dos nossos hábitos têm cunho emocional. Lembra a nossa infância, lembra a nossa família, o que a nossa mãe fazia, o que a nossa avó fazia. Então, dependendo de cada contexto em que aquele hábito foi criado, é mais ou menos difícil dele ser quebrado. Mas a estratégia mais bem aceita é a seguinte: você vai, toda vez que você cair a fazer, né, um hábito que você não quer repetir, você tem que trazer para a tua consciência a realização daquele hábito. Você tem que se tocar que você realizou aquele hábito. Exemplo, você está trabalhando e você combina com você mesmo que você, durante o horário de trabalho, não vai mexer no celular. Só que o que acontece? Você está lá trabalhando, bela e formosa, de repente o celular vibra, o que acontece? Você vai lá e pega o celular. Ops, você tem que trazer para a tua consciência que aquele hábito é equivocado. Se você consegue perceber, que é uma das coisas mais difíceis, tá? Se você consegue perceber que aquele hábito é ruim, eu não deveria pegar o celular. Agora, entre aspas, como castigo, você vai fazer ou vai ter, melhor falando, desculpa, vai ter um comportamento associado a algo bom para o teu organismo. Então, a dica que eu dou é hidratar o seu organismo, tomar um copo d'água. Então, vamos lá. O combinado comigo mesmo é que, enquanto eu estiver trabalhando, eu não vou pegar no celular. Estou trabalhando, peguei no celular. Agora eu vou ter que pagar por esse hábito ruim. Levanta e vai beber um copo d'água. Volta. Comecei a trabalhar de novo. Peguei no celular, levanta e vai beber um copo d'água. E vai repetindo esse comportamento até que uma hora ele se extingue. Até que uma hora o teu cérebro entende que, não pegue no celular, porque senão você vai ter que levantar e pegar um copo d'água. E aí você começa a criar outro circuito neural. Porque qual que é o grande problema de um hábito muito enraizado, e principalmente se ele é ruim, além da dopamina que a professora Simone já comentou? Ele vem, gente, como um dominó. Então, aquilo está tão enraizado que um neurôniozinho disparado faz um circuito fechado disparar e você não consegue mais parar. Então, o levantar e pegar um copo d'água, por exemplo, vai fazer com que esse circuito pare. Então, você faz com que esse circuito neural ele seja quebrado. E aí, o teu neurônio vai ficar, né, desconfortável com aquela situação, e você vai conseguir construir uma nova rede neural. Então, esse exemplo que eu dei é do copo d'água, mas pode ser qualquer coisa que vocês queiram. Pode ser ler 2 páginas de um livro, levantar e ir até o jardim e ficar olhando 5 minutos a luz solar, qualquer atividade. Mas qualquer atividade, qualquer comportamento que esteja relacionado a um hábito bom. Pode parecer contraintuitivo, mas testem, porque realmente funciona. Ok? Meninas, seria isso. Agora eu abro para perguntas. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação. Legal. A Regiane está perguntando sobre a afirmação que um hábito se consolida em 21 dias. É verdade? Posso responder, se ou você quer que eu responda? Pode? Não, não é verdade. Isso vem de alguns experimentos bem antigos, feitos em animais, e se difundiu muito em livro de autoajuda, principalmente essa questão dos 21 dias. Mas não é verdade. Tem alguns experimentos que já mostram, assim, experimentos bem elaborados, bem robustos, que mostram que as pessoas podem demorar intervalos de tempos muito diferentes para consolidar um hábito. Não sei se eu vou falar o tempo correto, porque agora é um artigo que eu li faz um tempo, não me lembro com total precisão, mas é algo entre, assim, 18 dias e 100 e alguns dias. Então, tem pessoas que demoram 18 dias para consolidar um hábito, tem pessoas que demoram mais de 100. Então, essa questão dos 21 dias foi uma interpretação equivocada ali na época de um experimento
muito antigo, feito em animais, que não tinha nada a ver, um experimento de anatomia, não tinha muito a ver com o hábito e se difundiu pelos livros de autoajuda. Então, não é verdade, a gente tem tempos diferentes para consolidar hábitos. Mais alguma, gente? Ah, e sobre o hábito de fazer exercício físico em jejum, o que nos beneficia? Essa eu vou deixar para você, sim. Essa você gosta. Ah, sim, gente, é porque no caso do exercício físico em jejum, ele é interessante para quem quer entrar num processo que se chama de flexibilidade metabólica. Então, é interessante para quem quer perder peso, né? Também é importante para inibir o envelhecimento celular. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso na aula, né? Até vou passar aqui para fazer a chamada para vocês. Então, amanhã a gente vai falar mais sobre isso na parte envelhecer do que você tem medo. Então, a gente vai falar tanto da parte mais emocional quanto metabólica e tudo mais relacionada ao envelhecimento e à longevidade, tá? Mas é isso, é basicamente você, quando tem o jejum, você acaba com as reservas começa a acabar com as reservas de glicogênio, que é o carboidrato que fica no nosso fígado e que mantém a glicose do sangue dentro de valores normais durante a noite, porque durante a noite a gente não está se alimentando, está dormindo, mas a nossa glicose continua dentro de valores constantes, né? Porque o cérebro continua funcionando, o coração continua batendo, nós continuamos respirando, enfim, as funções do corpo ficam mais lentas, mas elas continuam operando, e isso acontece por causa desse glicogênio que nós reservamos no fígado. E aí, quando você faz o exercício físico junto com isso, aí você tem a flexibilidade metabólica mesmo. Você vai parar de usar carboidrato e vai utilizar gordura para manter essa glicose que o teu corpo necessita para funcionar bem, certo? Então, você vai diminuir a adiposidade, e o tecido adiposo, ele é muito inflamatório, né, gente? Então, muitas coisas decorrentes da obesidade que a gente observa, tanto de comportamental, produtividade, metabolismo, vem em função desse tecido adiposo ser altamente inflamatório. Bom, então é isso, eu vou parar de falar porque poderia falar muito tempo aqui com vocês. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, né? E essa flexibilidade metabólica vai gerar produtos chamados de corpos cetônicos, e esses corpos cetônicos o cérebro adora. Ele utiliza e tem vários benefícios, tá? Então, daria para a gente conversar muito mais tempo aqui, mas eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Ela falou que esclareceu. E aí nós tivemos outra, Simone, da Salete, perguntando então se o correto é fazer exercício físico em jejum. É uma estratégia, né? Sim, é uma estratégia, Salete, mas aí não dá para qualquer pessoa começar isso, às vezes, né, por conta própria. É importante ter um acompanhamento de um profissional, alguém que possa te orientar, te avaliar primeiro, para ver se você pode começar. Mas é mito isso de que a gente não pode fazer exercício físico em jejum. A gente pode, porque metabolicamente falando, isso é possível. Tá? Eu não sei se você vai ter a motivação para fazer isso de cara sem ter um acompanhamento e tirar todas as suas dúvidas em relação ao metabolismo, mas é possível, tá? Você não vai desmaiar, você não vai acabar a sua energia por causa disso, muito pelo contrário. Você vai se sentir, com o passar do tempo, quando isso
vira um hábito, com mais energia, com mais motivação, vai ganhar massa magra, vai perder massa gorda, e é uma estratégia bem interessante. Se temos mais uma pergunta da Cristiane, que ela pergunta se a questão de fazer o exercício físico ali nas primeiras 8 horas é só para criar um hábito ou se é melhor fazer o exercício físico pela manhã. Então, posso responder? Pode, claro. Então, Cristiane, essa estratégia é para que você consiga criar um novo hábito. Eu até gostaria de ter falado isso e acabei esquecendo. A tua pergunta foi ótima porque me dá a oportunidade de comentar. Se você, por exemplo, já tem o hábito do exercício físico e você gosta de fazer exercício físico, por exemplo, no final do dia, tá ok, para você tá funcionando, entende? Aquela estratégia ali foi para colocar para as pessoas que ainda não têm um hábito e que consideram aquela atividade, né, aquele comportamento difícil de se repetir, ou melhor é nas primeiras 8 horas da manhã, entende? E fisiologicamente é melhor para a grande maioria das pessoas, por quê? Porque o nível de dopamina está elevado. Então fica mais fácil para as pessoas praticarem exercício físico pela manhã. Mas ainda assim tem as pessoas que são um pouco mais noturnas e que vão preferir realizar exercício físico no decorrer da tarde ou no início da noite e está tudo bem. Se o teu corpo se sente bem, está tudo bem. Fábio, só complementando rapidamente, isso Sim. é bem importante porque tem muita gente que é mais ativa de manhã, né? E acaba querendo começar a fazer o exercício físico à noite, que já está na segunda fase, então para ela vai ser muito difícil. Muito difícil. Eu sou uma pessoa de exemplo disso. Se eu colocar para mim, por exemplo, que eu vou na academia à noite, não funciona para mim. Tem que ser na primeira fase. Aí eu estou motivada, minha dopamina está alta, eu consigo fazer atividade física, consigo fazer o meu jejum e funciona tudo bem para mim assim. Mas é claro que bem falado pela professora Fabiana, tem gente que é diferente, né? E que gosta mais, se sente melhor fazendo atividade física no segundo período, no final do dia, enfim, não tem problema nenhum disso. E o exemplo sou eu, né, Si? Sim. Então, eu sou um exemplo de que consigo fazer melhor atividade física, ou bem no final da manhã, 11 horas ali da manhã, ou no finalzinho da tarde. Para mim, o melhor horário é 17 horas. Eu tô, assim, no pico total para fazer atividade física. E tá tudo bem, entende? Então, nós temos que entender o nosso corpo e saber aquilo que é melhor para nós. Era isso, meninas? Simone, vou aproveitar para lembrar que amanhã o horário é diferente, né? Amanhã a nossa aula é às 19 horas, por ser sábado, né? Para que vocês possam nos acompanhar e depois saiam fazer alguma atividade aí que vocês gostem. Então, amanhã e domingo a aula é às 19 horas. E não percam, gente, porque amanhã vai estar muito legal. Envelhecer do que você tem medo. Nós vamos trazer o processo, né, neurobiologia do envelhecimento e também algumas estratégias para que a gente consiga dificultar o envelhecimento na nossa vida. Muito obrigada pela companhia de vocês, meninas. Tem sido um prazer passar essas noites aqui todas juntas. Exatamente, Fábio. Muito obrigada pela companhia. Estou vendo que acompanhar a Semana do Cérebro de Alta Performance já virou hábito. Legal. Pessoas, e a gente está bem feliz de tê-las aqui conosco. E é isso. Amanhã, 19 horas, então, tá? A gente manda um recadinho lá no grupo. Ainda dá para entrar. Se alguém conhece, né, mais alguma pessoa que está precisando aprender esses ensinamentos de neurociência no dia a dia aí, pode colocar, avisa a gente, que a gente coloca lá no grupo, ainda tem como participar, tá bom? E é isso aí. Boa noite, então. Boa noite, gente. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.